Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Unify, Centro Universitário de Adamantina. Bom dia a todos que estão conectados no site folharegionaladamantina.com.br. Agora, 11 horas e 48 minutos. Começa mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que é transmitido todas as segundas-feiras ao vivo pela TV Folha Regional. E hoje está ao meu lado, aqui no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina, o Dr. Gustavo Junqueira Machado, que é médico veterinário e também proprietário da Clínica e Hospital Veterinário CEVAP, que é uma referência em toda a Nova Alta Paulista na medicina veterinária. Lembrando que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também tem o apoio da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Para iniciar, Dr. Gustavo, muito obrigado pela presença do senhor. Gostaria que o senhor dissesse por que o senhor escolheu a medicina veterinária como profissão. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais. Muita alegria que eu recebo esse convite e vou procurar responder as perguntas aqui com a maior clareza possível. E vamos lá, primeira pergunta, por que eu escolhi a medicina veterinária, né? Eu venho de uma cidade, né, querida Flórida Paulista, uma cidade pequena, fui criado no meio rural e sempre tive muito gosto no convívio com os animais, né? Realmente eu me sinto bem estando junto aos animais, e isso despertou em mim, logo na minha infância, o desejo dessa profissão, né? Pelo prazer, pelo gosto e pela alegria de estar convivendo com os animais. E eu me lembro de uma ocasião na minha infância onde eu tive um animalzinho de estimação e ele ficou doente e acabou morrendo por falta de um profissional na área na época. Isso me chamou muita atenção, despertou em mim o interesse e eu acabei buscando essa formação acadêmica, né? Justamente está relacionado ao gosto, né? Ao prazer e ao amor pela vida animal. Dr. Gustavo, para quem acompanha a carreira do senhor, percebe que o senhor é um profissional bastante atualizado. Gostaria que o senhor nos dissesse quais as especializações o senhor já fez ao longo desse tempo de carreira. Bom, ótimo, né? A primeira especialização que eu fiz foi na área de ortopedia, né? Então, cirurgias ortopédicas. Justamente também por uma deficiência de profissionais na região. Logo que eu me formei, eu busquei uma especialização nessa área de ortopedia. E para que eu pudesse trabalhar adequadamente com ortopedia, eu também precisaria fazer uma atualização, ou uma especialização, ou um aperfeiçoamento na área de diagnóstico por imagem. Então, primeiro veio a ortopedia, depois veio o diagnóstico por imagem, onde a gente aprendeu a trabalhar com excelência na área de radiologia e de ultrassonografia. E logo depois a gente buscou conhecimento também na área de endoscopia. E agora, ultimamente, eu estou fazendo uma especialização na área de oftalmologia, né? Mas o nosso hospital, ele está equipado, ele está preparado para atender as mais diversas áreas de especialização, tendo profissionais capacitados nas suas devidas funções. 11 horas e 51 minutos, você está acompanhando uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional. E está ao meu lado, nesta edição do programa Entrevista da Semana, o Dr. Gustavo Junqueira Machado, que é médico veterinário e proprietário do Hospital Veterinário CEVAP de Adamantina, que tem uma completa estrutura para atender todos os tipos de animais. E também é parceiro do programa Entrevista da Semana, Dr. Tairo Rossoumi, da Clínica de Olhos Tairo Rossoumi, e toda a sua equipe. Dr. Gustavo, e nos conte então como surgiu a CEVAP primeiro, a Clínica CEVAP. Bom, a minha primeira ideia quando eu cheguei aqui na região, né, era ter uma estrutura que pudesse se tornar um centro veterinário de referência regional. E é daí que vem o nome CEVAP, Centro Veterinário da Alta Paulista. Então, o nosso sonho é que nós tivéssemos um centro, né, um centro veterinário que fosse referência para toda a Alta Paulista. Então, a ideia de ter um hospital, de ter uma clínica equipada e preparada para atender as mais diversas áreas da medicina veterinária, ela está no DNA, né? Iniciou-se já
com esta ideia e com este projeto de tornar um hospital, de se tornar uma referência. Então, desde o início, a gente sempre buscou equipamentos que pudessem melhorar os nossos diagnósticos, a gente sempre buscou estar à frente, né, de tudo aquilo que já existia, para que a gente possa realmente ter diagnósticos diferenciados e resultados terapêuticos diferenciados também. E dentro dessa estrutura que tornou o CEVAP uma referência regional, gostaria que o senhor dissesse qual é o principal diferencial do trabalho oferecido hoje. É difícil dizer um referencial, né? Porque a gente tem muita coisa bacana, muita coisa que realmente são diferenciais. Então, por exemplo, o nosso setor de endoscopia, né? Ninguém na Alta Paulista tem endoscopia, algumas pessoas começando em Presidente Prudente, outras pessoas começando em Araçatuba, alguns em Marília, mas aqui no nosso eixo só o hospital realmente oferece o serviço de endoscopia. O serviço de fisioterapia também é um grande diferencial, que a gente só vai encontrar em Prudente, em Marília ou talvez em Araçatuba. E dentro do serviço de fisioterapia, por exemplo, a gente tem hidroesteira, que é um equipamento super moderno, é uma esteira aquática, onde os animais podem fazer exercício, se reabilitar, né, voltar a se locomover com qualidade, fazendo exercício na água. Nós temos lá laser terapia, que também é uma terapia super moderna, que visa desinflamar músculos, desinflamar tecidos, então auxilia muito no processo fisioterápico. A gente tem eletroestimulação, a gente tem pista táctil, barreiras, rampas, bolas para fazer exercícios de pilates, enfim. Nós montamos uma fisioterapia extremamente equipada para que pudesse trazer um serviço de qualidade para a região, né? Então, não basta ser um fisioterapeuta, você tem que ter uma estrutura para você poder oferecer o trabalho de fisioterapia. E é isso que o hospital oferece. Então, o hospital tem os fisioterapeutas veterinários que trabalham lá, mas oferece uma estrutura extremamente adequada e diferenciada para que o resultado realmente seja efetivo. Um outro grande diferencial do hospital, e eu gosto de frisar muito, nós temos uma sala só para imunização. Então nós temos uma sala onde você pode vacinar o teu filhote. A gente sabe que o filhote é um animal que ainda está desprotegido imunologicamente falando. Então os filhotes não entram em salas convencionais de atendimento. Os filhotes eles vão para ser vacinados numa sala específica de imunização, onde não entra nenhum animal doente, só entram os animais para imunizar. E essa sala confere uma segurança biológica muito grande aos nossos pacientes, aos nossos filhotes que estão indo no hospital. Nós temos salas de espera também isoladas, nós temos uma sala de espera para felinos, uma sala de espera para cães, para diminuir o nível de estresse, né? Nós temos uma sala de internação conjunta, que é um grande diferencial, só o nosso hospital tem na região. Então, é aquela internação onde o proprietário pode ficar com o animal às 24 horas do dia. Então, muitas vezes o proprietário fala, mas meu animal vai ficar aqui sozinho, ele é muito apegado a mim, eu sou muito apegado a ele, eu quero ter alguém junto. Então, nesse caso, nós oferecemos a internação conjunta, onde tem um berço UTI, o animal pode receber oxigênio, tem toda uma monitorização, tem televisão, tem ar-condicionado, tem um sofá-cama. Se o proprietário quiser posar no hospital, ele pode posar, ele vai ter um acompanhamento noturno com um veterinário também de plantão. Então a gente oferece uma série de diferenciais. As nossas internações, né? O hospital também ele oferece internação para animais com doenças infecciosas separada, né? Internação para animais que saíram de cirurgia. Então muitas vezes você submete o animal a uma cirurgia e você coloca ele numa internação junto com outros animais que estão com doenças que podem ser transmissíveis, isso é extremamente contraindicado. Então nós tivemos todos esses cuidados, né? Fazer uma internação só para felinos, fazer uma internação para os animais com doenças não infecciosas e operados, fazer uma outra internação para os animais com doenças que possam ser transmissíveis. Então nós tivemos assim, uma série de cuidados referentes à segurança biológica, referente à saúde e ao bem-estar dos animais. 11 horas e 58 minutos, você está acompanhando através do site folharegionaladamantina.com.br essa entrevista ao vivo do programa Entrevista da Semana com o Dr. Gustavo Junqueira Machado, que é médico veterinário e também proprietário do Hospital Veterinário CEVAP de Adamantina, que é uma referência em toda a região. Lembrando também que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unify.
que é o Centro Universitário de Adamantina, e também o apoio da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. E também é parceiro do nosso programa Entrevista da Semana, o senhor Antônio Mázaro e o Hugo, da Aguapeí Tintas. Doutor, e explica para a gente qual que é a diferença de antes ser o centro veterinário e agora se tornou o Hospital Veterinário Cevap. Bom, alguns dos diferenciais estão relacionados realmente ao suporte que a gente tem condições de oferecer para os nossos pacientes, né? Em relação ao UTI, por exemplo, que eu comentei com você, que é uma super novidade, a gente tem a condição de oferecer um trabalho de terapia intensiva, né? A disponibilização de internação 24 horas, então é um grande diferencial também que o nosso hospital oferece, essa possibilidade do proprietário estar junto, acompanhando as 24 horas do dia se for necessário. Então, o hospital, nesse crescimento, ele ofereceu uma série de diferenciais. Um diferencial interessante também no nosso trabalho de banho e tosa é que nós temos 3 ambientes para o banho e tosa. Nós temos um ambiente de quarentena, que isso praticamente nenhum banho e tosa oferece. A quarentena é quando chega algum animal que a equipe detecta que pode ter algum problema. Esse animal ele vai para a quarentena, ele não vai para o ambiente de banho e tosa, e ele fica ali isolado até que o veterinário faça uma avaliação, e o veterinário diz, ele vai para o banho e tosa ou ele não vai, ele precisa ser tratado para depois ele poder ir para o banho. Então já é um grande diferencial a nossa quarentena. Se ele chegou, ele vai e ele está bem, sem nenhum tipo de problema, ele vai para uma área que a gente chama de área suja, que é onde chegam os animais que precisam tomar banho, né? Então ele vai para essa área, ali ele já vai começar a receber os cuidados de banho e tosa, e depois que ele já tomou o banho, já fez a secagem, ele vai para a área limpa, onde ele vai fazer a finalização. Além disso tudo, a gente também oferece banho de ofurô, banho relaxante, né? Temos animais que são estressados, então, inclusive na área de estética, o hospital tem procurado oferecer aquilo que existe de melhor, não somente em serviços, mas em produtos, né? Nós não economizamos em qualidade. Então, os melhores shampoos, os melhores condicionadores, os melhores produtos para estética animal estão dentro da nossa estrutura hospitalar. Doutor Gustavo, o Jornal Folha Regional já fez várias matérias com o senhor a respeito da estrutura do hospital. E também um grande diferencial é que a pessoa, o proprietário, pode ficar com o animal. É isso, lá no hospital existe esse espaço também proprietário que não quer deixar o animal sozinho? Exatamente, né? Isso era uma reivindicação de inúmeros clientes nossos. Nós temos clientes realmente especiais no sentido de amor ao seu animal, né? No sentido de amizade e de carinho. Então, atendendo a essas reivindicações, nós criamos esse espaço na ampliação que nós fizemos recentemente para que o proprietário possa ficar, se necessário, às 24 horas do dia dentro do hospital, acompanhando o tratamento e a recuperação do animal. E através das nossas redes sociais a gente tem recebido algumas perguntas, principalmente a principal é relacionada à leishmaniose. Gostaria que o senhor, como profissional competente na área, nos esclarecesse se realmente existe a cura para a leishmaniose. Muito boa a sua pergunta. Eu também sou constantemente procurado para responder esse questionamento por clientes e por alguns programas de rádio que a gente participa. E assim, uma coisa precisa ficar muito clara, né? O que é a leishmaniose? Essa é a primeira coisa a se esclarecer. A leishmaniose é uma doença protozoárica. Para que a gente entenda um pouco do que é uma doença protozoárica, eu vou citar alguns outros exemplos. Por exemplo, a doença de Chagas, né, causada pelo Trypanosoma cruzi, é um protozoário. A toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, também é um protozoário, né? A giardíase, né, causada pela Giardia SP, também é um protozoário. A famosa doença do carrapato, né, que acomete os cães, erliquiose, babesiose, anaplasmose, também são doenças protozoáricas. E uma das características das doenças protozoáricas é que uma vez que o protozoário entra, ele não sai definitivamente. A cura se dá pelo encistamento. Então, quando nós dizemos assim, a pessoa está curada de toxoplasmose, na verdade a toxoplasma está encistada e pode existir uma recidiva, né? A leishmania é a mesma coisa, né? Então, tanto o ser humano como o cão, como o gato, que também pode ser um animal infectado,
qualquer espécie que esteja infectada da leishmania, pela característica do agente causador ser um protozoário, ele vai se curar pelo encistamento. Diante da terminologia médica, né, quando você tem uma cura de uma doença protozoárica, a cura se dá pelo encistamento. Então não existe eliminação definitiva, esses protozoários podem ficar encistados e por este motivo, se houver uma queda na imunidade, pode existir uma recidiva, né? Então, se a gente considerar que uma doença protozoárica é curada pelo encistamento, a gente pode também, por extensão, determinar a mesma situação para a leishmaniose. É curada pelo encistamento, podendo haver uma recidiva ou não. Isso vai depender do status imunológico do animal. E qual que é o procedimento que o proprietário do animal tem que fazer no primeiro sintoma que pode parecer leishmaniose? Bom, o primeiro procedimento é fazer o diagnóstico, né? Então, fazer um exame específico para a leishmaniose e fazer o diagnóstico se o animal é positivo ou não. Isso é fundamental. Existem vários tipos de exame que podem ser feitos e um médico veterinário, se ele tiver um bom conhecimento nesta área de leishmaniose, ele vai ter condição de indicar qual que é o melhor tratamento aí, qual que é o melhor exame aí a ser realizado, né? 12h04, você está acompanhando mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E está ao meu lado aqui no estúdio da TV Folha Regional o Dr. Gustavo Junqueira Machado, que é médico veterinário e também proprietário do Hospital Cevap em Adamantina, uma referência para toda a Nova Alta Paulista. Lembrando que o programa Entrevista da Semana tem o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também tem o apoio da Adastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. Doutor Gustavo, ainda nessa linha das doenças, tem algumas pessoas perguntando quais as doenças mais comuns, tanto em cachorro e em gato, e de que forma que elas podem ser prevenidas pelos proprietários. Bom, se a gente for falar em casuística, sem dúvida nenhuma, as doenças dermatológicas dos cães são as que têm maior casuística, isso a nível Brasil. Se a gente for falar em doenças infecciosas, sem dúvida aqui na nossa região, a gente pode citar a leishmaniose como sendo ainda um grande vilão. A gente pode citar a erliquiose, babesiose, que popularmente é conhecida como doença do carrapato, também como sendo grandes vilões. Para se prevenir doenças dermatológicas, a gente aconselha sim que os animais que têm um pelo longo sejam tosados com uma certa constância, que eles recebam banhos também com uma frequência de 7 a 15 dias, né? Se for necessário, talvez até banhos terapêuticos. Para a leishmaniose existem várias formas de prevenção, desde vacina, que tem sido muito indicada, até coleiras e sprays que pode se passar nos animais, né? Para prevenir a doença do carrapato, existem alguns carrapaticidas hoje em dia muito eficazes, que são comprimidos administrados por via oral. Então, sempre tem uma forma de se prevenir adequadamente essas doenças mais agressivas. Para os felinos também a gente tem uma incidência grande de viroses felinas, então também existe vacina. Isso é importante que a população saiba, que precisa vacinar os felinos, não só de raiva, mas também contra as viroses, para que eles fiquem protegidos de inúmeras doenças. Lembrando que os gatos eles são muito andejos, né? Os gatos eles andam muito, eles têm uma vida, entre aspas, assim, promíscua, porque eles convivem facilmente com outros gatos. Então é super importante a vacinação dos felinos também. Então a maioria das prevenções estão relacionadas à vacinação. Isso é super importante que as pessoas coloquem em dia a vacina dos seus animais, porque na verdade você vacinando, você está protegendo o seu animal, mas também está protegendo a sua família. E também acompanha a nossa entrevista, se manifestou através das redes sociais, o professor Francisco Torturello, que foi o nosso entrevistado de segunda-feira da semana retrasada. Ele é responsável pelo escritório regional da Casa Civil em Presidente Prudente, e também acompanham Nelson Baraldi e a Jaqueline Ruiz, que são da instituição Capaz de Adamantina, a antiga Polícia Mirim. Doutor Gustavo, para nós finalizarmos, gostaria que o senhor dissesse como que as pessoas, os clientes, podem ter acesso aos trabalhos do Hospital Veterinário Cevap. Bom, o nosso hospital ele funciona normalmente de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã até às 6 da tarde, e fora desse horário disponível pelo celular, né, de plantão,
24 horas do dia, né? Nós estamos sempre dispostos a ir de encontro com a necessidade dos nossos pacientes e dos nossos clientes. Nós estamos situados na Avenida da Saudade, número 1022, bem em frente ao Parque dos Pioneiros. E mesmo que você não tenha um animal doente, vai ser sempre uma alegria poder te receber para um café, para um bate-papo, enfim, para uma dúvida, né? Porque muitas vezes a pessoa quer comprar um animal, tem dúvida, está inseguro. Pode ir lá no hospital que eu vou te receber com o maior prazer e com a maior alegria, ou algum outro veterinário da minha equipe, né? Ou algum outro profissional, pode ser que a sua dúvida seja relacionada a banho-tosa, pode ser que a sua dúvida seja relacionada a produtos do pet shop, etc. Nós sempre vamos ter alguém lá pronto para te atender com o maior prazer e com a maior alegria. Então, Avenida da Saudade, em frente ao Parque dos Pioneiros, estamos lá sempre à disposição. 12 horas e 8 minutos, você acompanhou mais uma edição do programa Entrevista da Semana. E quem participou hoje aqui, que a gente agradece desde já a presença, foi o Dr. Gustavo Junqueira Machado, que é médico veterinário e proprietário do Hospital Cevap, uma referência em toda a região, tanto em termos de prestação de serviços quanto de estrutura. Lembrando que o programa Entrevista da Semana teve o apoio da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina, e também da Dastel, que traz para Adamantina e região a transmissão de internet por fibra ótica. E lembrando você também que essa entrevista com o Dr. Gustavo estará disponível no nosso site, o folharegionaladamantina.com.br. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!